Estamos de volta. Os desafios para promover justiça social, equilíbrio orçamentário e segurança para os trabalhadores e trabalhadoras, hoje e no futuro. Essa é a conversa aqui no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Zeira Camargo, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e Alex Ramires, advogado especialista em direito previdenciário. O que é preciso para sustentar a Seguridade Social no Brasil, de fato, diante de tantos ataques? Terminei o primeiro bloco dizendo o seguinte, que alguns internautas relacionavam a questão da Previdência com a questão da terceirização, que desgraçadamente foi aprovada ontem na Câmara, um projeto de 1988 do governo Fernando Henrique Cardoso, 98, perdão, um projeto do governo ainda do Fernando Henrique Cardoso, que vai à sanção presidencial agora pelo Michel Temer. A Arlete, a Eden Lourdes de Lima, de Juiz de Fora, pergunta o seguinte, mas com a terceirização e sem estabilidade no emprego, como se faz para conseguir tantos anos de trabalho e de contribuição, para chegar aos 49, né? Nenhuma empresa vai querer esse compromisso. A Arlete Moisés Rodrigues, pelo YouTube, diz assim, a terceirização vai provocar diminuição dos recursos da Previdência? Ela pergunta. Zeira. Com certeza. E de todas as formas. Primeiro, porque quando a gente trata de terceirização, a gente trata de um novo modelo de trabalho, além de desregulamentado, com jornadas elevadas, com salários reduzidos. É para isso que o empresário terceiriza, né? Para reduzir o custo, entendendo que o trabalhador é um custo. É sempre isso, né? Eu não posso mexer nas outras coisas, vou mexer no trabalhador. Mas ainda imaginando na terceirização por contratação via CLT da empresa terceirizada. Mas a terceirização generalizada permite, inclusive, um outro fenômeno, né? Que é o da pejotização. Quer dizer, você virar uma empresa individual e aí, portanto, o teu contrato não tem que pagar INSS para ninguém. Você, inclusive, sai do sistema, tá certo? Aí você vai ter uma outra contribuição individual, né? Mas o interesse é esse mesmo, né? Porque a própria PEC, ela está orientando para a previdência privada, que a gente estava conversando, o Alex estava citando logo ao início, né? Ele está orientando para a previdência privada. E tem uma questão que eu acho que a gente também tem que ficar alerta, né? O secretário hoje da Previdência, Secretaria da Previdência, eu acho que a gente tem que dizer que nós não temos mais o Ministério da Previdência. Portanto, Previdência Pública não é mais importante no país. Deixou de ser prioridade. Deixou de ser importante. Virou uma secretaria só. E o secretário também é um representante da Brasilprev, que é uma empresa, né, de previdência privada. Então, assim, os interesses não se compactuam aí dentro. Então, existe uma lógica muito clara desse governo de levar a população para contribuir para a previdência privada. Agora, os jovens estão confusos, né? Porque ele fala, puxa, eu não vou me aposentar, o governo está dizendo que essa previdência está falida. Se ela está falida, por que eu vou pôr dinheiro lá? Né? Então, ele já fica fazendo uma continha de ir para a previdência privada. Ele precisa fazer a conta mesmo. Precisa fazer, porque ele precisa entender o que aconteceu com o Chile, que é um modelo mais próximo a nós, né? O trabalhador hoje, ele não está considerando que que é o nosso sistema, ele considera a nossa contribuição, que hoje é 11%, né, do regime geral, 11%, 20% do patrão, ou seja, 31% do nosso salário, ele entra para esse caixa, para esse grande fundo solidário, né, que é a previdência pública hoje. Na previdência privada, esse jovem não vai ter a parte do patrão. Estou citando o jovem porque ele aparentemente é o que mais está convencido de que previdência privada, né, pública hoje não interessa, né? Então, se ele contribui com 20%, que é o dobro do que ele contribui hoje, ou seja, ele precisa ter muita capacidade de pagamento. Ele precisa ter um salário melhor, que nem é o que vai acontecer com a terceirização, né? Porque a terceirização paga, em média, 30%, perto disso, em média, a menos do que um trabalhador direto. Isso em média, às vezes é muito mais, paga muito menos do que isso, tá certo? Sem contar ainda para o mercado informal, que abre essa possibilidade. Se eu vou ter um subemprego, que hoje já temos subemprego, se eu vou ter um subemprego, eu vou para o mercado informal, não vou recolher minha contribuição previdenciária, então, assim, na verdade, é um tiro no pé.
acaba virando um tiro no pé. Talvez não tenha reflexo agora, imediatamente, mas um pouquinho mais na frente pode ter certeza que a economia vai entrar em colapso, certeza. Porque hoje, se as pessoas já não querem pagar os tributos, o governo tinha que fazer diferente, chamar as pessoas, venham, invistam na Previdência, que é seguro. E faz o contrário, está empurrando o trabalhador para banco. Ninguém está falando aqui que é ruim ter previdência privada, eu tenho. Ninguém está falando isso. Só que se eu contribuo para uma previdência pública, logo eu tenho que ter a contrapartida, a retribuição é isso. Agora, a partir do momento que eu estou sendo jogado à margem de uma forma totalmente infeliz, porque o governo está manobrando isso a cada passo que ele está dando nessa reforma, então, infelizmente, a gente tem que falar assim que está sendo empurrado para banco. Sim, o interesse é esse. Não tem como ficar com meias palavras aqui, né? E para o mercado informal de trabalho. Pejotização e mercado informal de trabalho. Que a pessoa fala, não vou pagar, eu vou colocar o dinheiro no meu bolso, e é um tiro no pé para a economia. A terceirização vem sendo ensaiada nessa espécie de neoliberalismo tupiniquim que o Brasil está ressuscitando, que já está sendo enterrado nos países europeus, né? Nesses moldes. O Brasil faz reviver, né? Posições neoliberalistas que já estão sendo, de algum modo, escanteadas, mas traz uma terceirização selvagem em nome da criação de empregos, né? Não há experiência no mundo, até onde eu saiba, vou conferir aqui com os nossos convidados, aonde o trabalho foi terceirizado e que houve criação significativa de empregos. Está errado isso que eu estou falando? Quer dizer, há experiências mundiais onde a terceirização resolve o problema do desemprego? Não, eu acho que os ouvintes, se quiserem, existem vários documentos à disposição. O Diese produziu muita coisa sobre terceirização, está à disposição na página do Diese, no www.diese.org.br. E só para vocês terem ideia, o que ocorre com a terceirização, com essa justificativa de criação de emprego, é substituição de posto de trabalho. Não houve criação em nenhum país, nem nos desenvolvidos, né, e nem no país. Mas houve a substituição de milhões de postos de trabalho. E é isso que vai acontecer, né? Você pega um posto de na prática é isso, você pega um posto de trabalho que paga 10 mil reais por mês e substituiu por um que paga 5. Não é? Ó, que beleza, para o empregador, para o banco e ó, que péssimo para o trabalhador, né? Claro. E vai ser esse emprego fragmentado, ele vai dificultar não só esse mercado de consumo, esse dia a dia dele, mas todas essas contribuições sociais, né? Vai ser um tiro no pé mesmo. O nível de pobreza, ele vai se acentuar. Se nós estávamos reduzindo isso, a pobreza no país, e nós reduzimos, e muito, né? Isso tende a aumentar agora gradativamente. Já está voltando, né? Já está aumentando. Já a gente já vê novas pessoas retornando ao Bolsa Família, milhares, centenas de milhares de brasileiros que saíram do Bolsa Família porque se qualificaram, conseguiram empregos, diferentemente do que a mídia corporativa dizia, né? Que as pessoas eram vagabundas, se acostumavam a receber a esmola do Estado, etc. Ao contrário, o Bolsa Família era um jeito de ativar a economia, de gerar dignidade, e as pessoas saíam do Bolsa Família assim que conseguiam se qualificar, arrumar empregos. A gente já tem quase 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas voltando ao Bolsa Família em 1, 2 meses só por conta do desemprego. Imagina com essa situação de desmonte do estado de bem-estar e das condições de trabalho no Brasil, né, e do sistema de trabalho no Brasil, como é que essa situação vai ficar? Que é um recurso da Seguridade. Tem muita gente que não sabe, mas o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o abono salarial, são recursos da Seguridade. Todos eles serão colocados em risco. Porque quando você não considera só Previdência, significa que você vai extinguir isso. Até porque existe uma condução eu acho que o governo está direcionando para os empresários que ele vai mexer na tributação da Seguridade Social, vai reduzir. Olha, eu preciso acertar com você, né, reduzir a carga tributária e o jogo está muito posto aí. Quem vai pagar novamente são os trabalhadores. Esse mito, né? Esse reflexo do subemprego, olha como o reflexo lá na frente. Idade mínima
da reforma estão querendo colocar 65. Num subemprego, um trabalho braçal, será que o trabalhador vai conseguir ficar nesse subemprego, nessa atividade até 65 anos de idade? Será que ele vai conseguir produzir? E fora que Claro ele que vai não, ficar, claro que não. E fora que ele vai ficar um tempo a mais no mercado de trabalho, além da força dele se esgotando, ele não dá espaço para o mais novo entrar. Então, olha o desemprego sendo gerado. Então, é um círculo vicioso que as pessoas não estão enxergando. O governo não está fazendo com que as pessoas enxerguem isso. Mas são essas pequenas questões, pequenas, grandes questões, que vai acabar acontecendo lá na frente. São esses aparentes detalhes. Tem uma pergunta aqui para você mesmo, Alex, do Hamilton Mendes Rocha, e pergunta: quais setores se beneficiam da reforma da Previdência? Tem alguém que se beneficia com a reforma da Previdência? Podemos falar de cara com a reforma da Previdência, setor bancário, os grandes bancos. Para mim, é o maior beneficiado com a reforma da Previdência Social. É o maior, se eu não, lógico, não vou falar o único, mas é o maior beneficiado. Porque a gente está sendo jogado, não tem como parar isso, a gente está sendo jogado para os grandes bancos. Tem um interesse por trás, isso não é possível, gente. Que as pessoas não estão. A gente tem que levar isso para a população urgentemente. Agora, portanto, você está dizendo que a financiarização, além de estarem financiarizando a educação, a saúde, a moradia, né? Agora estão financiarizando também a aposentadoria do brasileiro? Você tocou num ponto assim fundamental. Quando a gente fala de direitos sociais, previdência, assistência, que a gente estuda lá na pós, na faculdade de saúde, a gente não pode olhar acaba olhando, mas não pode olhar com um olhar financeiro. Quando a gente fala de direito social, a gente não fala de gasto, você está investindo. Você está investindo em saúde, assistência social dessas pessoas que precisam, e na verdade não está nem investindo na previdência, você está devolvendo aquilo que o trabalhador pagou. Já pagou. Não é investimento. Então você não pode falar, eu estou gastando, não é gasto, é investimento. Quando você fala de Seguridade Social, é muito perigoso quando você atrela isso a finanças. Claro que é dinheiro, alguém tem que pagar essa conta, mas são direitos sociais em primeiro lugar e que essa conta, se tivesse rombo na Previdência, não pode ser jogada no colo do trabalhador. Agora, Zeira, a gente tem uma situação que, se pensando no longo prazo, quer dizer, os argumentos de vocês estão muito claros. Acho que todo mundo que está nos assistindo, que está nos acompanhando, já viu, né, que para o atual momento não há nenhuma situação de desespero, de déficit na Previdência. Mas é possível que com a inversão demográfica no Brasil, quer dizer, você tem menos nascimentos, em média um filho por casal, né, por mulher, enfim, e um avanço da expectativa de vida, embora muito desigual Brasil afora, portanto, uma população projetada de idosos muito maior daqui a alguns anos, né? Então, a gente já teve situações de algo perto de 6 trabalhadores para um aposentado, e essa proporção vem diminuindo, né? E tende a diminuir mais, aparentemente. Que tipo, quer dizer, para enfrentar esse problema, digamos, para daqui a 20, 30, 40 anos, quais são as alternativas? Vou fazer a pergunta, talvez refinando e já colocando aqui, porque a gente está chegando ao final do programa, uma pergunta que foi feita pelo Flávio Vinícius de Fortaleza, que ele fala: como tentar retomar os direitos perdidos? Eu vou agregar aqui, falei, quais são as alternativas a esse tipo de reforma da Previdência? Se é preciso reformar a Previdência, porque vamos ter mais idosos, menos gente entrando no mercado de trabalho, a correlação entre quem está contribuindo na ativa e quem está aposentado está ficando mais achatada, é possível fazer de outro jeito? Como recuperar esses direitos, se a gente perdê-los, né, se a reforma for aprovada? Tá. Vamos começar por essa questão atuarial, né? O governo, ele anunciou uma tragédia, né, no sistema previdenciário, alegando que no futuro as despesas serão gigantescas e as receitas não suportariam, né, essas despesas. Ocorre que em nenhum momento ele demonstrou como esses cálculos são feitos. A LDO de 2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela fez uma projeção dos gastos
previdenciários a partir daquele ano até 2015, né? A Anfip, nós estamos falando de uma associação, né, dos fiscais da Receita que há 20 anos trabalham com os dados da Seguridade Social, e que hoje o Diese compartilha esses estudos, né, essas análises sobre a Previdência. A Anfip verificou isso? Constatou hoje, né, nesse estudo que não se consegue, em nenhuma análise, nem no pior cenário, chegar a uma tragédia tal como esse governo anunciou. Ou seja, ele cria um aumento de idosos que os dados não se justificam. Não se justificam. E eu acho que isso é preciso que a gente aprofunde, né? Eu acho que a sociedade leia, verifique. Esses dados não são comprovados. E foram solicitados pelas instituições, em nenhum momento também, né? O governo abriu esses dados. O governo abriu. Tanto que o documento consta, são dados, são informações fechadas 7 chaves. Ou seja, se é uma política para a sociedade, por que a sociedade não debate? Né? Assim como as contas ou os gastos, as despesas da Seguridade não são colocadas à disposição, esses cálculos para o futuro também não. Então, eles estão totalmente questionados e o cenário não se justifica. Por isso, inclusive, que tem decisão da Justiça dizendo que os caras não podem mais falar em déficit, o governo, enquanto não provar, não mostrar a memória dessa conta, até porque tudo indica que eles estão usando isso como pretexto apenas para impor uma reforma absolutamente aviltante das condições de aposentadoria de previdência no Brasil, né? Com interesses que são outros, que não é resolver o problema fiscal do Brasil, a possibilidade das pessoas receberem de fato a sua aposentadoria, mas, como disse o Alex aqui, financiarizar, empurrar dinheiro para os bancos, tirar direitos, gastar menos para poder pagar juros, por exemplo, enfim, né? Privatizar, tornar o Estado cada vez menor, sem responsabilidade sobre aquilo com as contribuições do seu povo e fazendo o chamado Estado neoliberal, entregando tudo para o mercado, como se o mercado fosse capaz de gerir melhor do que o Estado, melhor do que a sociedade. A gente está vendo aí com os escândalos, por exemplo, da carne, que a gestão privada nem sempre é essa mil maravilhas que eles pregam por aí, né? Nosso tempo esgotou, eu queria agradecer muitíssimo vocês, Alex, obrigado pelo Zeira, convite. agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Mas antes de terminar, a gente aqui da TVT não podia deixar de declarar a nossa mais ampla solidariedade ao jornalista Eduardo Guimarães, o Edu, do Blog da Cidadania, que na terça-feira dessa semana foi coagido por condução coercitiva determinada pelo juiz Sérgio Moro, mais uma, sem que houvesse se recusado a depor sobre um furo jornalístico que ele publicou em seu blog em março do ano passado. Além disso, lhe negaram o direito constitucional de manter o sigilo de suas fontes e apreenderam seus equipamentos de trabalho. Força, Edu, para a gente continuar lutando por um país democrático, melhor e mais justo. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.